Assistir aos doramas é sempre uma experiência prazerosa, mas por mais apaixonantes que eles sejam, infelizmente nem todas as histórias terminam com um final felizes para sempre. Olá amigos dorameiros, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você gosta de doramas com finais felizes, fica ligada porque no vídeo de hoje irei comentar sobre alguns doramas que terminam com os piores finais. Lembrando que praticamente todos os doramas que estão na lista de hoje são muito bons, a única coisa que deixa a desejar são os finais. Então, se você não gosta de finais tristes, não tenha medo de assistir, apenas não assista até o final. Vale dizer também que essa é a primeira vez que faço um vídeo nesse estilo aqui pro canal. E como não sabia se vocês preferem que eu conte absolutamente tudo o que acontece no final, ou preferem que mantenha em segredo para não perder a graça ao assistir, optei por manter o meio termo, mas me contem aqui embaixo qual forma vocês preferem para que eu possa trazer nos próximos vídeos. Não esqueça também de deixar o like e se inscrever no canal porque tem muita gente que acompanha o canal e ainda não é inscrito. Agora chega logo de tanta enrolação e vamos começar. Dito isso, bora começar com um dorama que foi o responsável por traumatizar muitas dorameiras, Floco de Neve. Sem sombra de dúvidas é um dos melhores doramas coreanos já feitos. Ele tem absolutamente tudo, desde uma trilha sonora cativante, um enredo envolvente, e um casal com química escaldante. Mas infelizmente ele retrata uma história de amor bem no estilo Romeu e Julieta, e quem não estava preparada para esse tipo de história de amor triste, sofre com os traumas até hoje. Brincadeiras à parte, o drama em si basicamente gira em torno de uma história de amor ambientada em 1987. Que tem início depois que uma estudante universitária encontra um rapaz ensanguentado escondido em meio ao dormitório feminino. O ajudando a se esconder, ela cuida de seus ferimentos, enquanto ambos tentam encontrar uma forma de tirá-lo do dormitório sem que ninguém perceba. Mas o que ela nem sequer imagina é de que ele não é quem parece ser. Por falar em romance bem no estilo Romeu e Julieta, mas uma produção que retrata uma história de amor impossível que termina tragicamente, é o dorama Meu Nome. Esse é um dorama de mistério criminal absolutamente eletrizante, que entrega tudo o que promete, e ainda mais, retratando uma história sem muita enrolação, que tem início depois que uma jovem testemunha o assassinato de seu pai. Dominada por um forte sentimento de vingança, ela decide procurar a ajuda do chefe de uma organização criminosa, para colocar seu plano de vingança em ação. Com a ajuda dele, ela consegue se infiltrar em meio ao esquadrão policial, onde assume uma nova identidade e se torna uma toupeira dentro da força policial, com o objetivo de descobrir a verdade por trás da morte do pai. Preparem os corações, pois 25-21 não é uma simples história de amor bobinha. Na verdade, esse é um dorama de romance maduro e realista sobre uma jovem estudante do ensino médio que sonhava em se tornar uma esgrimista. Enquanto corria atrás de seus sonhos, ela cruza com o caminho de um jovem cuja família perdeu tudo e está enfrentando dificuldades financeiras. Trabalhando em vários empregos de meio período, ele se esforça para reconstruir sua vida. Com base nisso, o drama retrata sua história de amor que tem início em 1998 e termina em 2021, enquanto em paralelo acompanha os altos e baixos que enfrentam juntos ao lutarem por seus sonhos. Vale dizer que diferente de nossas indicações nesse dorama, nenhum dos personagens morre, mas ainda assim existe um desenrolar que leva para um final triste, mas realista. Juro que prometi não dar muitos detalhes sobre o final, mas Garota do Século XX é um dorama que terei que fazer uma pequena exceção porque essa é uma produção marcante na vida de toda dorameira. Ele tem uma daquelas histórias envolventes que te deixa grudada no sofá, um casal apaixonante que te conquista logo de cara, mas ele também é muito sofrido. E embora acredito que muita gente vai amar essa história, também é importante saber que esse é aquele tipo de produção que vai te fazer chorar muito, e até mesmo te deixar meio melancólica por alguns dias. Com base nisso, a trama é ambientada no final dos anos 90, e gira em torno de uma jovem de 17 anos que certo dia recebe um pedido inusitado quando sua melhor amiga se apaixona à primeira vista por um estudante misterioso, e lhe pede para descobrir tudo sobre o rapaz antes de ir para os Estados Unidos fazer uma cirurgia cardíaca. Porém, à medida em que ela passa a observá-lo cada vez mais, ela rapidamente percebe que está se apaixonando por ele. Mas não se enganem pensando que apenas os coreanos fazem finais ruins, porque os chineses também possuem sua cota de produções que tinham tudo para serem perfeitas.
Sendo uma delas o dorama, ele caminha para longe do fogo, que simplesmente termina com um final sem pé nem cabeça. O final em si é deixado em aberto, mas dá a entender que o casal protagonista não teve um final feliz. Ainda assim, o dorama é muito bom. Então, se você ama um romance com bombeiro, assista, até porque o casal tem muita química, e as cenas de beijos são de tirar o fôlego. Mas abandone quando estiver faltando 5 episódios para chegar ao fim. Dito isso, o protagonista dessa história é o chefe da estação de operações especiais, que por um golpe do destino, acaba sendo escolhido para se tornar instrutor de um programa da TV, cujo objetivo é promover o conhecimento sobre combate a incêndios. Durante o programa, ele conhece uma dançarina que havia sido resgatada de um incêndio anos atrás. Enquanto colaboram em operações de resgate envolvendo incêndios, terremotos e resgates aéreos, a dupla aos poucos passa a se aproximar, dando início em uma atração que se torna cada vez mais difícil de ignorar. Esses foram alguns dos melhores doramas que infelizmente terminam com um final triste. Se você conhece mais algum dorama que deveria estar nesse vídeo, comenta aqui embaixo, porque quem avisa amigo é. Um grande beijo para vocês e até a próxima! Já faz quase 5 anos desde a primeira vez em que assisti ao dorama, Uma Odisseia Coreana, e até hoje ainda não consegui superar o final desse dorama. Por isso quem avisa amigo é, porque o dorama é perfeito, mas os últimos 2 episódios são de partir o coração, e cá entre nós não tem nada pior do que um final aberto. Porque pelo menos no final triste você sabe como termina, mas o final em aberto sempre te dá esperança de algo que nunca pode chegar a acontecer. Misturando comédia romântica com toques de fantasia, o drama retrata a jornada de uma CEO de uma imobiliária de sucesso que tem a habilidade de exorcizar demônios de propriedades mal assombradas. Mas para os demônios ela é conhecida como aquela que possui um aroma irresistível de flor de lótus, e que pode dar enormes poderes a qualquer um que devorá-la. Quando criança, uma divindade encrenqueira fez com que ela o libertasse do castelo onde ele era mantido prisioneiro, fazendo um contrato que dizia que ele sempre apareceria e a protegeria quando ela chamasse seu nome. Mas ele a enganou, e roubou a memória dela que continha o seu nome. Nos dias atuais, ele agora vive sob as custas de uma antiga divindade que trabalha como CEO de uma agência de entretenimento. Quando descobre sobre sua existência, ele passa a procurá-la, a fim de devorá-la, e se tornar o deus mais poderoso. Por isso inicialmente ele a protege dos ataques de outros demônios para guardá-la para si mesmo. Mas as coisas se complicam quando ele percebe que está se apaixonando por ela. Sério, esse dorama é bom demais da conta. Quem não ama um clichê nesse estilo? Apenas assistam. As Mangas Vermelhas é um dos doramas mais famosos da comunidade dorameira, mas você sabia que esse dorama termina com um final triste? Inclusive comenta aqui embaixo um dorama que você assistiu e que terminou com um final triste ou ruim, porque acredito que uma coisa em que podemos concordar é de que muitas de nós gostaríamos de ter sabido como o dorama termina antes de começar a assistir, do que acabar descobrindo na hora e ficando traumatizada. O drama em si é completamente apaixonante, não existe absolutamente nada nessa produção que deixe a desejar, mas o problema está no fato de que além de terminar com um final em aberto, ainda termina triste. Sem falar que os últimos 2 episódios são um verdadeiro teste para os fracos de coração. O protagonista dessa história é um príncipe indiferente e perfeccionista, que durante a primeira metade dos anos 1700, precisou assumir o trono do avô, um rei implacável, e que foi responsável pela morte de seu pai. Mas diferente do antigo monarca, ele busca se tornar um rei benevolente apesar da herança de um reinado cruel deixada pelo avô. Estando constantemente cercado por diversas pessoas que nunca são o que parece ser, ele se vê se apaixonando por uma empregada do palácio inteligente e espirituosa. Embora tema perder a liberdade caso se torne a parceira real do príncipe, seus sentimentos aos poucos fazem com que ela comece a aceitar os benefícios de uma união entre eles. Embora não tenham um final felizes para sempre, ainda assim é muito bonito a forma como eles usam o final para mostrar o quanto ele a amava. Se tem uma produção que segue muito o estilo de Romeu e Julieta, é o dorama O Sorriso Deixou Seus Olhos. A trama acompanha um detetive veterano de homicídios que faria absolutamente qualquer coisa por sua irmã mais nova. Ele a venera e a protege como se fosse um pai, desde que eles perderam seus pais em um trágico acidente anos atrás. Em meio a isso, certo dia, ele é designado para investigar um caso de suicídio de uma estudante universitária. Mas embora todas as provas apontam para o fato de que foi uma morte provocada pela vítima, ainda assim ele não consegue evitar o forte pressentimento de que o namorado da estudante pode ter sido responsável por sua morte.
Seu ex-namorado é um cara legal que trabalha em uma micro-cervejaria coreana, mas ele também parece ter um lado obscuro. Por isso, quando sua irmã dá início em um relacionamento com um possível assassino, ele faz de tudo para tentar colocar um ponto final nessa relação. Para todo sempre, é um dorama que, assim como todas as nossas indicações anteriores, possui uma história de amor trágica. No entanto, eles fizeram o dorama para a eternidade, que basicamente é uma continuação onde o casal reencarna e se reencontra. O que fez com que uma história de partir o coração se tornasse absolutamente perfeita, porque na continuação o dorama termina com um final feliz. No entanto, ambas as histórias são relacionadas, por isso é necessário assistir ao dorama, para todo sempre. Dito isso, a primeira parte gira em torno de um jovem nobre que cresceu sendo criado por seu irmão, o imperador. Mas desde pequeno ele sempre soube que queria ser mais do que apenas o irmão do imperador. Determinado a se tornar um general leal e realizado, ele deixou a casa de seu irmão aos 13 anos de idade para começar essa nobre missão. Enquanto defendia a fronteira, em paralelo, a filha de uma estimada família nobre, passava seus dias sendo preparada para se tornar a esposa do imperador. Como ambas as famílias eram conhecidas, ela foi enviada para a mansão do rei para aprender etiqueta e artes. No entanto, a situação se complica quando ela percebe que está se apaixonando pelo irmão de seu noivo. Em A Juventude de Maio teremos mais uma história devastadora que irá causar um grande impacto, ao retratar uma das histórias de amor mais tristes já feitas em uma produção coreana. O drama é ambientado em meio aos anos 80, e segue um estudante universitário que acabou de ingressar na Faculdade de Medicina da Universidade Nacional de Seul com excelentes notas. Seu melhor amigo é um ávido ativista pró-democracia, que insiste para que eles abram uma clínica ilegal para os estudantes que estão fugindo do governo. Certo dia, um operário é ferido durante um protesto. Para pagar pelo transporte furtivo dele e do operário até sua cidade natal, o jovem deve comparecer a uma reunião com uma potencial esposa arranjada por seu pai. Nesse encontro às cegas ele conhece uma jovem enfermeira que concordou em comparecer à reunião no lugar de sua amiga, porque precisava do dinheiro para ir estudar na Alemanha. Contudo, o que ambos não esperavam era que ao comparecerem ao encontro indesejado, acabariam se apaixonando. Aliás, aproveitando o embalo, recentemente também trouxemos uma lista com alguns dos doramas de romance onde o casal protagonista não tem química alguma, porque até podemos perdoar um final triste, mas não dá para perdoar um casal sem sal. O link para assistir o vídeo está na descrição.